Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receita muito pedida por vocês. Hoje vamos aprender a fazer empadas de alho poró com bacon. Gente, fica simplesmente irresistível. Façam, provem e me contem aqui nos comentários o que acharam. Bora conferir a receita? Aqui vamos começar pelo alho poró. O alho poró geralmente a gente compra assim. É usual usar essa parte mais clara, mais branca, porque ela é mais macia. Mas nós vamos utilizar ele inteiro aqui, inclusive essa parte mais firme. E eu vou mostrar como eu faço. Com uma faquinha, vamos começar cortando ele ao meio, para que possamos higienizar essas folhas e retirar a terra, a sujidade que tem entre as camadas. Agora em água corrente, nós vamos lavar essas folhas, olha. Pode observar que entre cada folha tem bastante terra, é bem sujinho, tá? E nessa primeira lavagem a gente consegue eliminar essas sujidades. Agora nós cortamos essa base, ó, para que possamos também lavar do outro lado, tá? E separar essas folhas. Geralmente aqui na base é mais limpo. Basta passar uma água. Feito isso, agora sim vamos colocar em água clorada, tá? E deixar de molho para eliminar qualquer risco de contaminação. Geralmente o cloro que você for utilizar vai constar o tempo e a quantidade que você deve utilizar. Aqui tudo já lavado e higienizado, vamos dispensar apenas essas partes marrons, onde não conseguimos tirar toda a terra. Feito isso, vamos cortar. Essa parte mais verde escura, ela é mais firme, então eu corto, olha, ela muito bem fininha, porque assim vamos ter o mesmo tempo de cocção do nosso alho poró inteiro. Então primeiro a gente corta a primeira etapa bem fininha, vou até recortar aqui, olha, para ficar bem pequenininho. Já essa parte mais clara, que é mais macia, eu corto mais grossa. Por quê? Eu quero que tenha textura o meu alho poró, tá? E ela é muito macia, refoga muito rápido. Então a gente cortando mais grosso, a gente consegue essa textura perfeita. Aqui eu misturo tudo, tá? E o nosso alho poró, olha, já está pronto para ser utilizado. Ele fica dessa forma. Aqui eu tenho uma frigideira de fundo grosso e nela eu vou adicionar 50 gramas de manteiga sem sal. Assim que derreter bem essa manteiga, nós vamos refogar o alho poró aqui. Para essa receita, eu estou utilizando 4 talos de alho poró. Deu um total aqui de 720 gramas de alho poró picadinho. Lembrando, gente, que essa quantidade eu vou utilizar se eu for rechear as empadas só com alho poró. Da forma que eu vou fazer, vai sobrar recheio, dá para rechear 2 massas, mas eu vou explicar certinho para vocês. Agora vamos refogar rapidamente aqui nessa manteiga. Vou temperar aqui com 10 gramas de sal, mas é a gosto. Uma pimentinha do reino e nosso recheio de alho poró já vai ficar pronto. Só mexer para homogeneizar. Olha, aqui já está pronto, como eu disse, eu quero essa textura. Aqui eu coloquei numa tigela para esfriar e vamos utilizar aqui a mesma frigideira para fritar o nosso bacon. Eu tenho aqui 420 gramas de bacon cru picadinho, tá? São mais ou menos 3 xícaras de 200 ml. Pode cortar do tamanho que você gostar. Eu coloco aqui na frigideira ainda fria. E agora que eu vou ligar essa frigideira, porque eu quero que esse bacon derreta bem essa gordura e fique sequinho. E esse é o ponto, ele bem douradinho. Eu vou retirar aqui da frigideira, dispensar esse óleo e também vamos reservar esse bacon para a montagem das nossas empadas. Vamos à nossa massa. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e mais 1/4 de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vou adicionar aqui 8 gramas de sal, uma colher de sobremesa rasa. E vamos mexer muito bem o trigo com o sal para homogeneizar. Agora vamos acrescentar a gordura. Eu tenho aqui 250 gramas de margarina sem sal. Vou colocar aqui sobre a minha farinha
e vamos com as pontas dos dedos formar uma farofa. Após eu colocar umidade aqui nesse trigo, eu não posso manipular ele demais, porque eu não quero desenvolver o glúten da farinha de trigo. Isso é muito importante para a empada, gente. Eu preciso que ela tenha aquela textura que se quebra na boca. Então, quanto menos manipularmos o trigo nessa fase é melhor. Pessoal, essa é a massa profissional para empadas que eu já ensinei aqui no canal. Quem não assistiu essa aula ainda, assista lá porque eu dou todas as dicas, eu falo dos tipos diferentes de gorduras e dos resultados que elas dão, ou seja, é uma aula fundamental para quem faz empada. Eu estou fazendo aqui de forma mais simplificada, mas eu já ensinei todos os detalhes lá na outra aula. Então primeiro a gente forma aqui, olha, essa farofa. E agora que já está tudo bem úmido e homogêneo, nós vamos adicionar as gemas. São 2 gemas de ovos, tá? Eu tiro aqui a película para que não fique nenhum cheirinho de ovo. Eu não gosto realmente da película, tá? Mas é questão de gosto. A gema também é gordura, vai complementar aqui na coloração, no nutricional e na textura da nossa massa. E agora é só dar ponto nessa massa. A quantidade, gente, se vai precisar ou não de água, vai depender da sua farinha de trigo. Lembrando que a gente sempre dá ponto com água gelada. Massa para empadas, para biscoitos, massas que têm grande proporção de gordura como essa, sempre temos que trabalhar com ela gelada. Tá? Então pus um pouquinho de água aqui, apenas para unir essa massa. Jogando aqui na bancada, olha, fica muito mais simples, tá? Então não é para sovar, é apenas agregar toda a massa. Pode colocar o quanto de água for necessário para ela se unir bem e não ficar esfarelando demais. Isso dificulta na montagem das empadas. Aqui eu já tô conseguindo unir bem, olha, então já deu o ponto, olha o pontinho. Ela fica bem amanteigada. Eu vou colocar tudo aqui num saquinho para unir bem ela, tá? E dessa forma, gente, essa massa ela dura até 3 a 5 dias na geladeira tranquilamente, dependendo da qualidade da sua farinha de trigo. Então você pode fazer, olha, várias plaquinhas como essa e já deixar na geladeira para ir montando conforme a necessidade. Feito isso, vamos abrir a nossa massa nas forminhas, tá? As minhas forminhas têm 7 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. Olha, eu pego um pedaço de massa, coloco aqui dentro da forminha e com a ponta dos dedos aqui, olha, eu vou rodando a forminha e abrindo para ficar numa espessura bacana, tá? Não deixa muito fininha não. Então é isso, a gente vai abrindo com o dedo e girando até forrar muito bem as forminhas. E olha como é rapidinho. Eu vou fazer isso com todas as minhas forminhas. Essa massa, ela rende 12 empadas desse tamanho, mas vai depender aí a espessura que você abrir, o tamanho da sua forminha. Eu já, como sempre faço esse tamanho, eu já abro nas 12 forminhas para facilitar a montagem. Aqui eu já tenho todas as minhas empadas abertas, olha, sobrou um pedaço que nós vamos fazer a tampa delas depois, junto com as rebarbas. E agora vamos rechear dessa forma aqui. Pessoal, vou mostrar como eu faço de forma mais fácil para padronizar as nossas empadas. Eu coloco aqui o recheio em cima de uma balança e eu zero ela. Assim eu consigo ir pesando sem ter que ficar colocando empada por empada sobre a balança. Para esse tamanho de empada, eu utilizo 10 gramas de mussarela ralada. Então eu taro aqui em cima da balança e vou colocar, ó. Aqui já deu 10 gramas, olha. Agora eu coloco a próxima até 20 gramas, depois até 30 e assim consecutivamente até eu colocar 10 gramas de mussarela em cada empada aqui. Vamos colocar o alho poró. O mesmo processo, pessoal, mas para o alho poró eu coloco 25 gramas. Só toma cuidado para que não fique recheio na bordinha, para não atrapalhar na hora de colocarmos a tampa da empada. Então eu coloco aqui 25 gramas de alho poró em cada empada. Pode dar uma pressionada no centro para ficar tudo bem justinho.
Olha, sobrou bastante alho poró. É o que eu expliquei para vocês. Quem não vai colocar mussarela, quem não vai colocar bacon, quem não vai colocar requeijão, essa quantidade dá certinho para rechear as empadas. Se você for montar da forma como eu estou montando, pode fazer apenas metade desse recheio de alho poró. Ou esse recheio vai ser o suficiente para você rechear 2 receitas de massa. Agora vamos vir com o bacon fritinho. Eu vou colocar aqui 10 gramas de bacon em cada empadinha. A gente espalha assim por cima para ficar mais homogêneo. Pode dar uma apertadinha aqui no recheio para ficar mais certinho, tá? E esse restante de bacon aqui nós vamos utilizar para a cobertura que eu vou ensinar daqui a pouco. Agora vamos colocar o requeijão cremoso. O requeijão, pessoal, eu já tenho uma boa base, eu vou colocando ao olho. Mas é em torno de 25 gramas de requeijão por empada. Se você não tiver tanta prática, vai colocando uma por uma em cima da balança para não perder essa quantidade e aí perder o custo da sua empada. Olha, já coloquei o requeijão em todas e agora é só tampar as nossas empadas. Eu gosto, olha, dela desse jeito bem alto e eu vou ensinar para vocês. Eu vou pegar esse restante de massa aqui que sobrou, olha, vou colocar entre plástico, tá? E vou abrir entre plásticos para facilitar a minha vida. Não queira fazer várias de uma vez se você estiver começando. Faz uma por uma, é tão rapidinho, olha. Você só abre para ficar lisinha aqui. Não pode ficar muito fina, tá, pessoal? Porque ela se quebra toda na hora de assar. Ela tem que aguentar essa quantidade ali de recheio. Olha, eu abro o plástico e já viro em cima da minha empada. Olha que fácil. Não tem segredo. E daí, com o próprio dedo, ó, você vai marcando aonde tá a forminha, olha. E o seu dedo já vai unindo e cortando a massa ao mesmo tempo. Olha que fácil, não tem erro. Como a gente hidratou bem a massa lá no começo, fica super fácil, olha. Você vai rodando e cortando essa massa. Depois é só tirar o plástico, olha. A gente retira as rebarbas e dá um acabamentinho ali com o dedo nas laterais. Super simples. E olha que linda que ela fica, super alta, redondinha. O acabamento final a gente dá quando for pincelar a gema. Essas rebarbas, ó, que sobrou, a gente pega tudo e vamos abrir novamente para fazer outra tampa. Olha que linda. Vou abrir aqui novamente entre plásticos. Olha, vou fazer de uma forma mais simples ainda, ó. Coloco na bancada e viro em cima. E só aperta ali as laterais. Mais fácil do que na mão, olha. Já está pronto, olha, só retirar as rebarbas, não tem erro. E assim eu vou fazer dessa mesma forma com todas as minhas empadas. Feito isso, vamos levar na geladeira por pelo menos 1 hora, ó, até ficar bem firminha, tá? Se você tiver com pressa, leva uns 20 minutos no congelador, essa etapa é muito importante. E agora vamos pincelar gema nela, para que fique bem brilhante, bem bonita ao assar. Eu peguei 2 gemas aqui, tá? Mas sempre sobra. E eu gosto mesmo de lambuzar bem ela para ficar bem dourada. E esse restante de bacon que sobrou, nós vamos fazer uma farofinha de bacon crocante. Eu vou bater em um processador, olha, para virar essa farofinha. E a gente vem salpicando por cima das nossas empadas já pinceladas. Pessoal, é muito importante que essas empadas entrem muito geladas no forno já bem quente. É uma massa com grande proporção de gordura, então isso faz com que a empada asse e fique nesse formato antes de derreter. Agora vamos levar essas empadas para assar em forno já pré-aquecido a 200 graus Celsius por cerca de 30 minutinhos ou até que ela fique bem corada. E eu já mostro o resultado para vocês. E olha que lindas que ficaram as nossas empadas. Aqui tá muito quente ainda, tá? Deixa esfriar um pouco para vocês desenformarem. Eu vou tirar aqui para vocês verem como é fácil. Olha como ela ficou totalmente bem assada, coradinha. Se você tirar e ficar aquele aspecto molhado, é porque errou em alguma parte aí do processo. Ela tem que ficar assim bem assadinha e perfeita. Vou colocar na bandeja para vocês verem que lindas. E olha que delícia que ficaram nossas empadas. É claro que a filhota já comeu uma aqui, né?
Vamos cortar uma para vocês verem como ficou no centro essa empada. Gente, olha isso. Essa massa derrete na boca. Vocês não têm noção a delícia que é essa empada. Façam igualzinho e me contem. Olha o centro dessa empada, que delícia, gente. Tem como não se apaixonar? Quando que você encontra uma empada assim na rua por aí? Nunca. Você não vê nem o cheiro do alho poró. Olha essa textura. Gente, simplesmente deliciosa. Façam e me contem se não é de se apaixonar por essa textura. Olha isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!